É isso, olá. Meu nome é Marta. Eu sou diretora da pasta de assunto para as mulheres do Cine Saúde. E estou aqui ao meu lado Celeste, que é diretora também do Cine Saúde, administrativa, né? Diretora administrativa de patrimônio aqui do Cine Saúde. E a gente está aqui para te acolher, para te ouvir, Verônica. Você que é do Odara, não é isso? Faz parte da coordenação da saúde das mulheres, né? Do Odara. Então, fique à vontade para falar com a gente sobre esse tema tão importante, que é o acolhimento às mulheres nas instituições de saúde obstetrícia da Bahia. E aí, o que é que você tem a falar com a gente nesse dia? Eu sei que tem muita coisa boa. Seja bem-vinda, viu? Fique à vontade aí. Muito obrigada, muito obrigada. Queria começar agradecendo imensamente esse convite, né? É muito importante aqui esse momento falar sobre o cenário do acesso à saúde, né, da mulher na Bahia. É urgente e necessário. Me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Meu nome é Verônica Santos, eu sou psicóloga, coordenadora do programa de saúde do ODARA, Instituto da Mulher Negra, aqui de Salvador. É isso. Então é isso. Coordenadora do Instituto da Mulher Negra do Odara, Do programa do Programa de Saúde da Mulher Negra do Odara. É isso. O Cine Saúde Bahia, ele tem como finalidade no seu artigo 3º, as finalidades é apoiar todas as iniciativas populares, né, que visam melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Então, é nesse sentido, é com esse intuito que a gente, como Sim de Saúde, eu na pessoa da pasta responsável de assuntos para mulheres, que a gente vem trazer esse tema tão importante, porque é pertinente para mim, para você, para as nossas mulheres, no contexto de família, no contexto de sociedade em geral. Algo que é pertinente todos os dias nas nossas realidades de mulher. Então, assim, você poderia falar para a gente qual a idade e quando a mulher é considerada reprodutiva, a partir de que idade, até quando vai essa idade? Eu sou uma pessoa que gosta muito de trazer as reflexões assim sobre as coisas, né? Tem alguns elementos sobre os quais a gente pode falar de uma forma bem taxativa e outros elementos que estão sujeitos aí a um pouco de flexibilização. Hoje em dia, quando a gente fala particularmente sobre idade fértil, a gente vai ver casos aí, por exemplo, na mídia de artistas que estão lá com 50 anos e estão gestando, né? Então, isso faz com que a gente reflita que as condições de acesso à saúde, qualidade de vida, né? Perfil e a forma como essa mulher se relaciona com o corpo também faz com que surja uma flexibilização em torno do que é essa idade fértil. Claro que a gente tem aí os marcos e as definições em relação a isso, que se aproximam especificamente aí dos 40 anos. Aí, por outro lado, a gente tem que pensar de uma coisa importante também, que é aquela problemática que chega para a mulher sobre, né, estou ficando velha, estou com meus 35 anos, e aí eu já não estou mais na idade, me aproximando, né, o que é o período da menopausa, e isso vai impedir com que eu tenha outro filho. Então, essas questões também vão trazendo para a gente problemáticas. Uma coisa que eu queria trazer, assim, no sentido de provocação, que é uma coisa que se alinha muito com o que eu tenho trabalhado aqui no Odara, que está relacionado aos direitos sexuais e reprodutivos de meninas e mulheres negras, e a gente fala muito, né, da questão do abuso sexual, dessa iniciação precoce da vida sexual. É importante trazer uma problemática de que o que a gente tem na literatura em relação à idade fértil contempla, por exemplo, as nossas meninas. As nossas meninas são meninas, né? E no momento em que a gente diz que essa menina é uma mulher a partir dos 10 anos, a gente está lá dizendo que é uma mulher em idade fértil, a gente cria uma variável problemática que é o entendimento social de que essa criança está apta para ter relações sexuais. Então, é uma problemática que eu queria trazer para vocês assim, porque, na verdade, essa discussão vai para além do biológico, ela transversaliza muito as construções sociais e a forma como a nossa sociedade se relaciona com o interesse, por exemplo, de maternar, o cuidado com a maternidade.
maternidade, e de forma mais direta com a questão da vida sexual ativa mesmo. Interessante. Então, você falou aí do Odara, em relação às meninas. Vocês se reúnem? Como é esse trabalho do Odara? Vocês têm reuniões mensais ou semanais? O Odara fica onde? O Instituto Odara, que a gente não falou a princípio. O Instituto Odara funciona aqui no 2 de julho. Nós somos uma organização, né, de mulheres negras. Então, o Odara é o Instituto da Mulher Negra, que funciona há 14 anos e tem uma incidência, né, um movimento político em torno de diversas questões que transversalizam a existência das mulheres negras. Né? Eu sou responsável especificamente pelo programa de saúde, mas nós temos um programa relacionado a direitos humanos que vai falar da violência contra as mulheres, essa violência, né, que se concretiza através da violência de gênero, o feminicídio mesmo, a violência contra a mulher, a violência política, né? Então, a gente também tem essa frente de trabalho específica. Trabalhamos com a questão do que é o genocídio da população negra, né? A violência que acomete aí predominantemente os nossos meninos pela violência letal do Estado. E nós entendemos que todas essas variáveis transversalizam a experiência do que é ser uma mulher negra. Então, quando nós vamos falar, por exemplo, sobre o programa de saúde, nós entendemos que para falar da saúde da mulher negra, eu preciso considerar o genocídio como um fator de adoecimento mental, como um fator que gera ansiedade, que gera depressão, que mata e vitima nossos filhos, os nossos maridos. Então, é impossível pensar em saúde e bem-estar e bem viver da mulher negra sem fazer essa ampliação para todas essas dimensões que nós trabalhamos no Odara. Nós somos um instituto permanente, então a gente tem uma rotina de trabalho diária. Então, você chegando aqui de segunda a sexta-feira, vocês vão encontrar o instituto aberto e funcionando, né? Cada programa tem a sua agenda específica de trabalho em relação a... Qual é o perfil dessas mulheres, assim, de cor, classe social, modelo de família? Você poderia falar um pouquinho dentro desse contexto de experiência do Odara? Aí a gente tem que pensar particularmente o que é que a gente quer focar, né? Porque se a gente for pensar no que é essa variável da idade fértil, ela vai contemplar todas as mulheres, as brancas, as negras, as ricas, as pobres. Mas se a gente for pensar, por exemplo, nessa gravidez que acontece na adolescência, que é particularmente o que a gente tem trabalhado com mais enfoque nesse momento, dentro do nosso programa. Dessa gravidez que ela vai acontecer aí com crianças, com meninas. Então, a gente vai estar falando predominantemente de meninas negras que são vítimas do assédio e do abuso sexual, né? Que vão precisar futuramente acessar o serviço de aborto legal em decorrência do que é um processo de estupro, né? Desse abuso, desse assédio. Quando a gente vai falar, por exemplo, dessa chegada dessa mulher no serviço hospitalar por conta de um aborto espontâneo, um aborto induzido. Então, o processo de precisar se internar, de precisar ficar hospitalizada ou de via óbito também prevalece nas mulheres negras. E aí a gente tem como um indicador que não se trata especificamente do processo, mas das condições de acesso a serviços particularmente, né? Então, as mulheres brancas de classe média, da sua faixa aí de 35 anos, a gente tem uma pesquisa que diz que se a gente estiver numa sala e tiver, salvo engano, 7 mulheres com a idade de 30 a 40 anos, ali vão ter mulheres que já realizaram um aborto, notavelmente. Se essas mulheres são mulheres brancas, a forma como essa mulher realiza um aborto vai ser uma forma que vai ser transversalizada por uma condição de saúde, de cuidado, e por isso que essas mulheres não são as maiores vítimas, no caso, né, não morrem em decorrência do aborto, mas elas acessam, sim, essa prática como uma garantia, né, de cuidado. Nesse eixo do que você fala, né, do que você pergunta em relação ao modelo de família, e aí eu sempre vou trazer esse enfoque, né, do que é a nossa atuação, a gente vai estar disposto a diversas configurações familiares, né? Um ponto que é muito potente é que quando a gente fala das mulheres negras, nós vamos estar falando de mulheres aí que predominantemente estão no papel de líderes de família, né? Dessa mulher que tem que gerenciar e conduzir essa família, sendo que muitas vezes isso é decorrência do que é o abandono ou da violência e da estrutura política da nossa sociedade, que tem deixado as mulheres negras em uma condição, né, de solidão, numa condição de desamparo aí, desamparo político, desamparo social, desamparo afetivo, né? E aí, em muitos momentos, a gente vai falar que existe uma necessidade de reparação
em relação às mulheres negras. Porque quando a gente tem essa estrutura que, por exemplo, vitima os homens negros através do que é o genocídio, que oferece piores condições de trabalho aos homens negros, que os homens negros são os que vão morrer mais de infarto, que vão morrer mais de hipertensão, são os que vão ter mais dificuldade para acessar o serviço de saúde, eu não tenho como ter uma família com um companheiro, se esse companheiro vai morrer antes de mim. Então, a gente tem uma estrutura social que acaba determinando a forma como essa configuração familiar vai se dar. Além disso, é importante trazer assim, mais de forma geral, que as famílias estão, essa mulher ela está optando, né, por ter menos filhos, então aí a gente, antigamente nós tínhamos aí, né, 5, 6, 7 filhos, depois a gente passa para uma geração de 3 filhos e hoje a gente está chegando em uma geração de 1 filho, porque essa mulher, ela está inserida de outra forma no mercado de trabalho, ela tem outras demandas, né, em relação a essa configuração familiar e a gente acaba tendo essa redução aí na quantidade de filhos por família. No ambiente de trabalho, cresce uma violência invisível. O assédio, uma violência que não pode ser silenciada. Se você foi vítima ou presenciou algum caso de assédio, denuncie. O Sindsaúde Bahia está em campanha contra casos de assédio nas unidades de saúde pelo estado da Bahia. Preencha a pesquisa através do link nas nossas redes sociais, site e através do WhatsApp 71 3011 4252. Sindsaúde Bahia, temos muito a conquistar. Faça parte da pesquisa. Em 2024, continuaremos o trabalho de cuidar e orientar a todos os servidores públicos da saúde pelo estado da Bahia. Muito mais conectados com vocês. No site, no Instagram, no YouTube. É o Sindsaúde Bahia mais conectado com o servidor público. Estamos online, full time e presencial, para atender melhor você, servidor público da saúde. Quando se fala da questão da situação, né, da formação dessa família, que geralmente é formada, né, por mulheres pretas, né, negras, como nós, que viemos de uma condição de empobrecimento e, por assim dizer, esse empobrecimento atrelado à falta de conhecimento, à falta de disponibilidade da assistência de um modo geral, né, que se torna uma questão cultural, que você trouxe a questão do abuso, o abuso sexual nessas meninas, nessa tenra idade, né, porque 10 anos é uma criança, mas na maioria das vezes ela já se encontra exposta a esse abuso, a essa condição da falta de orientação. E quando eu digo que a falta de orientação, ela já vem de uma forma cultural, porque a mãe dela viveu isso, a avó dela viveu isso, a bisavó, e traz para ela, nos dias atuais, também essa condição, né, da falta de acesso, da falta de conhecimento. E isso é muito prejudicial, né, porque elas começam a iniciar a vida sexual de uma forma muito precoce, quando o seu corpo, o seu organismo ainda não está preparado, né, para tal função, vamos dizer assim. E isso nos leva, acredito eu, que é uma série de complicações para a sua saúde física, psicológica. E a gente precisa que o Estado, né, enquanto o gestor, né, para que seja o ofertador dessa saúde, que ele tome para si uma maior responsabilidade nesse contexto, né, com relação às nossas crianças, porque há tempo para tudo. E nesse momento, com 10 anos, eu penso que ela precisa ainda ser criança, viver esse momento criança. É essa contribuição no momento que eu queria trazer. É isso. Pegar um gancho do que ela trouxe, que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem pensado muito e nos mobilizado muito, que é nesse sentido da urgência dessa educação sexual no contexto escolar, por exemplo, ou indispensavelmente, né? Porque, na verdade, quando a gente não expõe essas crianças, não apresenta essas crianças a mecanismo de orientação, de prevenção e de proteção, a gente não consegue romper, né, com esse ciclo, que, como você
brilhantemente colocou, veio da avó, passou pela mãe, está passando pela criança, e dentro dessa estrutura que, inclusive, tem uma funcionalidade política que continue dessa forma, porque é interessante ter a mulher negra como empregada doméstica, é interessante ter a mulher negra nos cargos de trabalho recebendo menos, é interessante ter as mulheres negras, é interessante, né, ter que manter essa estrutura que se estabelece. E por isso que a gente precisa fazer um movimento de responsabilização do Estado mesmo, no momento em que não acolher a política de educação sexual na escola é sustentar esse ciclo de pobreza, esse ciclo de vulnerabilização, esse ciclo de violação, porque aí nascem meninas negras, meninos negros em uma condição de risco, em uma condição de vulnerabilidade, que vão ser cooptados pela violência, né, que vão ser cooptados por todas as engrenagens que estão aí e vão ser cooptadas pelos diversos serviços. Então, a gente não pode deixar essa dimensão numa esfera do que é individual, do que é a mãe, do que é a menina, do que é a comunidade, porque não é disso que se trata. Se trata de uma grande estrutura, de um grande projeto, inclusive, que estruturalmente e historicamente tem delegado qual é o local que nós, mulheres negras, ocupamos. E aí, voltando para o que é o enfoque assim, dessa questão da maternidade e obstetrícia, quando a gente vai para os serviços e a gente vai falar de violência obstétrica, que são os nossos corpos que são os mais vitimados, desse atendimento que não é humanizado, é porque desde esse primeiro momento, esse profissional que está lá equivocadamente tem uma leitura de realidade que autoriza ele a tratar o corpo negro dessa forma, a mulher negra dessa forma, a criança negra que vai morrer mais do que a criança branca dessa forma, porque nós somos menos, né, nós somos menos dignos de humanidade. E aí é uma frase muito impactante assim que eu trago, porque todas as crianças vão ser crianças, mas nem todas vão ter direito à infância. Nem todas as meninas de 10 anos vão ser vistas como, nossa, uma menina tão angelical, tão fofinha. Muitas vão olhar e falar, gente, essa menina não se vira ainda não, essa menina não trabalha ainda não, essa menina aí, né, tá assim, não sei o quê. Nem todos os meninos vão ser vistos como meninos, como crianças. Eu tenho um menino negro, meu filho é uma menina de 3 anos, eu tenho um temor muito grande, porque eu sei que logo, logo, ele vai ser olhado como um menino que está tendo comportamentos de adulto e vai ser punido por isso, e por isso nós temos a menoridade penal, né? É por isso, para vitimar que crianças? Quais são as crianças que serão reclusas? Enfim, deixa eu voltar, porque senão eu falo para caramba. No ambiente de trabalho, cresce uma violência invisível. O assédio, uma violência que não pode ser silenciada. Se você foi vítima ou presenciou algum caso de assédio, denuncie. O Sindsaúde Bahia está em campanha contra casos de assédio nas unidades de saúde pelo estado da Bahia. Preencha a pesquisa através do link nas nossas redes sociais, site e através do WhatsApp 71 3011 4252. Sindsaúde Bahia, temos muito a conquistar. Faça parte da pesquisa. São 34 anos de muita luta e histórias difíceis de narrar. Quem somos nós? Somos aqueles que cuidam de milhares de baianos de norte a sul, de leste a oeste, por toda a Bahia. Somos aqueles que fortalecem a economia do Estado e somos os heróis da pandemia. Usaram fake news, fomos chamados de parasitas enquanto salvávamos vidas, e esta é a nossa verdadeira importância. São 34 anos de mãos dadas e seguimos em frente, e nunca desistimos de nossos direitos. Vamos juntos reconstruindo nossa história e somente juntos temos muito a conquistar. A lei 7851, de 25 de maio, institui que toda gestante do município de Salvador tem conhecimento e vínculo à maternidade na qual será realizado seu parto e em caso de intercorrência pré-natal. Aí a gente fala, na sua opinião, a quantidade de centros de atendimento obstétrico tem atendido às necessidades das mulheres na Bahia? O que é que você acha disso? Eu acho que é uma grande reflexão sobre como é que tem sido essa perspectiva de atendimento, né? Essa perspectiva de suporte. Porque muitas vezes a gente vai ter uma discussão que vai estar no nível do acesso ao serviço, a disponibilização do serviço.
Então, eu coloquei um serviço lá naquele território, eu coloquei uma maternidade, eu coloquei uma unidade básica de saúde, eu coloquei, né, qualquer serviço. E aí eu digo, não, essa comunidade está coberta, porque eu coloquei um serviço lá. E, né, e o Estado faz o movimento de lavar as suas mãos. E, para além disso, não se questiona como é que esse serviço está sendo prestado. Porque se eu tenho um contingente populacional que não é abarcado pelo quadro de profissionais, não é abarcado pela dimensão, né, a complexidade do serviço que é instalado, que esse serviço ele só vai dar conta do que é o básico, eu também não estou conseguindo pensar numa perspectiva de saúde de uma forma ampliada. Porque se esse serviço atender esse número de pessoas, ele só consegue fazer o básico, a gente não vai ter um atendimento humanizado, a gente não vai ter um atendimento ampliado. Essa mulher não vai se vincular com essa. Na verdade, eu trago para outros serviços também, porque também acontece com serviços, né, de menor complexidade. Então, essa vinculação ela não acontece porque a gente sabe que essa mulher ela vai e ela vai voltar, né? Não, peraí, que ainda não está na hora. Ela vai e ela vai voltar, ela vai passar por um itinerário terapêutico. A gente sabe que ela vai esperar numa condição que não é confortável, que não é cuidadosa, que não é respeitosa. A gente sabe que vai ter um processo de sobrecarga desse serviço mesmo, e tudo isso é uma sinalização de que não atende a demanda. Mas, para além disso, que de alguma forma já é óbvio, é importante a gente dizer que não atende a demanda, porque o Estado está preocupado em dizer que colocou o serviço, nós ofertamos. E não necessariamente pensar na qualidade do serviço que é prestado e na forma como esse serviço está sendo executado nas diversas esferas do que é, por exemplo, o momento do parto, gente. E aí eu preciso trazer que em vários momentos a gente vai pensar que a violência obstétrica só vai se concretizar através das manobras, né? Ah, então fez o corte, então utilizou as expressões tradicionais, né? Na hora de fazer, você não sentiu dor, porque está fazendo um escândalo, se você gritar, eu vou te deixar aí, enfim, as diversas violências que são concretizadas, mas a gente não pode esquecer que quando uma mulher ela entra em trabalho de parto, e ela vai e volta, ela está passando por violência obstétrica. Quando ela está esperando de uma forma desconfortável, ela está passando por violência obstétrica. Quando ela passa por um cenário que ela tem que ficar alerta e que ela não pode mais considerar simplesmente um movimento de parir, ela está passando por uma violência obstétrica, né? Eu optei deliberadamente em ter meu filho no SUS, né? Eu optei porque, na verdade, me senti amparada em diversos momentos em relação ao que era o plano de saúde, e eu fiz, não, eu vou fazer essa escolha. Mas dentro dessa escolha, dentro do que era a potência da maternidade na qual eu fui acolhida, em vários momentos houve situações de violação dos meus direitos. E aí eu saí da dimensão, então eu iniciei meu trabalho de parto em casa, fiquei acompanhada e decidi que só iria para a maternidade depois de um dado período, e isso porque eu tenho uma condição monetária e de instrução que me permite fazer isso, mas muitas outras mulheres negras não vão poder. Quando eu fui para a maternidade, a gente começou o processo e a gente teve uma pequena intercorrência e eu fui transferida. A partir desse momento eu já estava muito lúcida. Acabou, eu já estava ali com os pés no chão. Vou trazer esse menino, mas vou trazer na garra. E aí a médica queria fazer procedimentos que eu sabia que era violação dos meus direitos e eu dizia a ela, você não vai fazer porque você não pode fazer. Eu não estava simplesmente parindo, eu estava ali defendendo os meus direitos, do meu corpo e do meu filho. E eu dizia a ela, olha, não, eu vou parir nessa posição. Ah, nessa posição, porque eu sei. E eu tinha que fazer um movimento de contra-argumentar. Mas não era isso que eu queria fazer, não, gente, eu só queria parir. E eu queria que ela estivesse ali para garantir o meu direito. Eu queria que ela estivesse ali para me defender. E não que eu tivesse que estar nesse estado de lucidez, que meu filho nasceu e eu fiquei olhando assim, olha, não faça esse procedimento nele não, que isso machuca. A recomendação não é fazer mais. Pode pegar. Então, no final das contas, isso também caracteriza uma violência obstétrica, por mais que ela não tenha conseguido violar meu corpo, mas não me permitir estar nesse lugar de descanso, de conforto, de bem-estar. E é uma coisa que nós temos trabalhado muito no Odara, é a perspectiva do bem viver, né? O que é para a mulher negra estar em uma condição de bem viver? Para a mulher negra que materna, que cuida, que gesta e que cria uns dos outros, inclusive. O que é a condição de bem viver? Às vezes vai ser não ter a preocupação de deixar o menino na comunidade brincando ali na praça. Vem, Celeste, você quer falar? Celeste, eu estou sentindo. E tudo isso que você está falando aí com relação à mulher negra, né? A mulher negra, a mulher de periferia, que busca o serviço público para trazer à luz do mundo o seu filho, ela passa por esses percalços.
Eu sou funcionária pública aposentada agora, né? Vou fazer um ano. Trabalhei no serviço público durante quase 31 anos e sempre presenciei essa violência, porque é uma coisa muito interessante. O Estado, como você bem colocou, ele diz que coloca uma maternidade, que coloca um PSF, que coloca tudo. Porém, eu penso que ainda precisa capacitar os seus profissionais para que eles tenham condições de atender essa mulher, e essa mulher de periferia, essa mulher preta, na perspectiva de que se fosse ele que estivesse ali para receber esse atendimento. Né? Qual a forma que eu gostaria de ser atendida? Você trouxe que queria parir naquela posição e a profissional, de certa forma, querendo lhe induzir a fazer da forma que ela achava melhor. Né? Mas o melhor para ela não seria o melhor para aquilo que você colocou internamente como forma de trazer à luz do mundo o seu filho. E outra coisa, eu sempre questionei isso. Eu acho assim uma perversidade muito grande quando você tem uma primigesta e ela passa horas, mais de 8 horas, naquela questão do parir. E a gente tem mecanismo, né? Temos ferramentas que você pode induzir, né? Para que se aconteça logo esse parir propriamente dito. E se submete essa mulher a várias e várias horas de sofrimento, tanto para ela como para o feto. Isso é um prejuízo muito grande, tanto do nível físico como do nível psicológico. Penso que também, né, o Estado, quando se coloca hoje em dia, está na moda, né? Humanização, principalmente no serviço público. Eu ainda estou procurando até hoje, apesar de já ter saído do serviço público, vai fazer um ano, né? Como eu citei, estou aposentada, mas eu ainda quero encontrar essa humanização dentro do serviço público, porque para mim é assim, sabe? É muito ilusório. É só o faz de conta, porque o humanizar dentro do serviço público, na prestação de saúde, seja em qualquer nível, seja na obstetrícia, seja numa emergência, seja numa UTI neonatal, enfim, em qualquer serviço público, a humanização é uma coisa que penso que ainda deixa muito a desejar. E aí a gente vê que várias instituições, né, várias unidades, no caso, unidade de saúde, elas buscam de uma forma tão ferrenha o famoso selo de humanização. Aí eu lhe pergunto, aonde que está essa humanização? Porque quando você traz, como é aqui o tema, né, a questão da mulher na obstetrícia, ela passa por todos esses gargalos, né? Vamos colocar dessa forma. Aí eu lhe pergunto, cadê a humanização, que é tão alardeada dentro do serviço? Penso que precisaria buscar uma forma de capacitar esses profissionais, né, para que, de fato, atendesse de forma humanizada essas mulheres. Falo essas mulheres de periferia, mulheres pretas, mas a mulher de uma forma geral, porque aqui a gente está falando de gênero, independente da classe social, nada, etnia e coisas do tipo. É isso aí que eu queria também trazer, porque me dói muito, viu? Isso que você fala assim é muito, muito potente. E eu queria assim, refletir que, às vezes, essa capacitação que a gente precisa realizar não é uma capacitação técnica. E talvez, antes de tudo, não sejam para os profissionais, seja para as instituições. Porque quando você faz assim, olha, eu fiquei 30 anos, e nesses 30 anos eu vi isso se repetir muitas vezes, quer dizer que não era uma pessoa que fazia. Porque se fosse uma pessoa que fazia, que fizesse, quando ela fosse embora, o problema se resolvia. Quer dizer, inclusive, que essa violência obstétrica, que essa forma de tratar essa gestante é institucionalizada. É estrutural e institucional. Aí a gente vai falar desse racismo institucional que está aí posto, porque as instituições vão ver esse tratamento que é dado.
né? E vão permitir que esse tratamento, vão consentir, por mais que não se fale sobre isso, mas você também não vai lá perguntar, peraí, como assim essa mulher está aí há 8 horas? É o que ela escolheu? É o quê? Como é que não tem uma pessoa para supervisionar isso? Como é que a gestão dessa instituição não vai fazer uma análise de prontuário e vai verificar quais são os procedimentos que são realizados na paciente branca, na paciente negra? Então, entende-se que isso, por mais que não seja dito explicitamente, sendo que algumas organizações ainda dizem isso explicitamente, e algumas instituições vão dizer isso explicitamente, mas, no momento em que você não coíbe e você não corrige, você autoriza e você legitima. Então, a gente está falando aí do que é o processo de racismo institucional, que vai acontecer na Bahia, que vai acontecer no Sergipe, que vai acontecer na Amazônia. A gente vai ter um processo que vai acometer todas as mulheres negras, mais ou menos, né? E aí você traz uma provocação muito importante, que a gente está falando de uma questão de gênero, e essa violência contra a mulher vai, né, obviamente, alcançar a todas, né, e diversas questões e pontos sensíveis e críticos dessa questão da maternidade vai alcançar a todas, mas a gente não pode esquecer que dentro, infelizmente, dessa estratificação social, nós, mulheres negras, a mulher negra de periferia mais ainda, a mulher negra de zona rural mais ainda, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar desses dados, a gente não vai encontrar dados específicos. No ambiente de trabalho, cresce uma violência invisível, o assédio, uma violência que não pode ser silenciada. Se você foi vítima ou presenciou algum caso de assédio, denuncie. O Sindsaúde Bahia está em campanha contra casos de assédio nas unidades de saúde pelo estado da Bahia. Preencha a pesquisa através do link nas nossas redes sociais, site e através do WhatsApp 71 3011 4252. Sindsaúde Bahia, temos muito a conquistar. Faça parte da pesquisa. Em 2024, continuaremos o trabalho de cuidar e orientar a todos os servidores públicos da saúde pelo estado da Bahia. Muito mais conectados com vocês. No site, no Instagram, no YouTube. É o Sindsaúde Bahia mais conectado com o servidor público. Estamos online, full time e presencial, para atender melhor você, servidor público da saúde. Do que vocês falaram, do que foi colocado, eu acho interessante a gente olhar a questão do pré-natal. O pré-natal é algo importantíssimo. Eu tive conversando com uma amiga minha, ela é ginecologista, já trabalhou em obstetrícia há muito tempo. Ela falava sobre como é atender uma paciente, uma gestante, na realidade do SUS, na realidade de porta aberta, como diz, demanda espontânea, e uma realidade de um consultório, de um paciente que vai para o pré-natal, que é acompanhada. E ela ainda falava assim, eu conheço as minhas pacientes, nós nos tornamos amigas da família, eu conheço a realidade de cada uma. Então, assim, para você acompanhar uma pessoa dessa até a maternidade, até o momento do parto, é bem mais fácil, porque você vai poder ter um olhar dentro de cada especificidade, de cada peculiaridade, que é a realidade de cada um, que nós somos diferentes. E dentro desse contexto da maternidade, a gente sabe que é complexo. Então, assim, nós conseguimos ver essas mulheres. Aí eu falo com Verônica, você que tem esse trabalho com a Odara, com esse instituto, até vocês chegam a essa realidade de mulheres que não conseguem fazer esse pré-natal como deve, porque, como foi falado, existe a lei que assegura esse pré-natal, essa regionalização, né, do acesso. Mas, geralmente, é isso que a gente consegue ver. A mulher, essa jovem que engravida, ela consegue ter esse acompanhamento desde o início, né, da gestação até o parto. Isso é um fato hoje que deveria ser, né, uma realidade. O que você acha disso, Verônica?
No ano passado, Marta, nós lançamos o Nós por Nós, é o Observatório de Justiça Reprodutiva do Nordeste. O observatório, ele tem dentro dos seus eixos de atuação, né, o eixo de pesquisa, no qual a gente acaba fazendo um compilado, né, de alguns dados, né, que já estão aí disponíveis nos sistemas epidemiológicos, no sistema de saúde, além de algumas pesquisas realmente que nós realizamos, né? E do ponto que surgiu em relação a isso é que as mulheres negras e as meninas negras acabam tendo menos acesso às consultas de pré-natal do que as meninas brancas, né? Do que as mulheres brancas. Então, a gente ainda não consegue ter, né, essa regulamentação que é tão básica, que é o estabelecimento mínimo, né? É o mínimo das consultas de pré-natal, que isso seja atendido. Uma variável que a gente ainda não conseguiu alcançar efetivamente é por quê? Por quê? O serviço, teoricamente, está no território. Teoricamente, a profissional está lá para fazer esse acompanhamento. Por que é que essas meninas e essas mulheres ainda não conseguem acessar e concretizar esse acompanhamento pré-natal dentro dos cuidados mínimos necessários? E aí vai ser realmente a discussão sobre ter o serviço e acessar o serviço. Muitas vezes vai se estabelecer uma sensação de que eu não posso adentrar ali com a despida do conhecimento, despida da segurança, né? Então a gente vai ver muitas meninas, e acontece mais nas meninas, né, que sabem que precisam fazer isso, mas precisam de um amparo de uma outra pessoa para levar, e a partir daí ela se sentir segura naquele ambiente, né? E você vê que na consulta ela fica acuada, ela fica no cantinho, ela responde apenas o que precisa, porque ela não está naquele local de protagonismo da sua condição de saúde, e melhor ainda, da sua condição de cuidado em relação à sua saúde, né? Do cenário de cuidado em relação à sua saúde. E a gente precisa problematizar por que é que a gente não consegue fazer com que essas mulheres se sintam protagonistas do seu cuidado em saúde, a ponto de demandar do serviço o mínimo que são as consultas. De demandar no sentido de ir, de demandar no sentido da qualidade dessa consulta, da forma como essa consulta vai acontecer. Então, eu acho que tem variáveis ainda que a gente precisa alcançar em torno dessa discussão, mas eu posso afirmar que, infelizmente, a gente ainda não pode dizer que em 100 ou 95% dos casos, esse acompanhamento vai acontecer de forma satisfatória, contemplando todas as consultas de pré-natal, não especificamente para as mulheres negras. Então, aí se tratando de algumas mulheres, elas não planejam ser mães, preferindo assim se dedicarem ao trabalho, outros objetivos na vida, né? O SUS tem ofertado a essas mulheres, no caso, que não querem essa concepção, algum tipo de assim, trabalho no sentido de prevenção, no sentido de acompanhamento. Como é que tem sido isso? E diante de uma situação de violência, estupro, uma gravidez traz graves consequências. Os desafios para a vida dessa mulher. Você poderia falar um pouco sobre esse cenário, esse desafio, né, que a mulher enfrenta, mesmo ela não querendo uma gravidez, de repente se depara com uma situação dessa, né? De violência. Às vezes ela sonha em fazer de sua vida outras coisas, né? Eu mesma vou falar por mim. Eu não fui aquela criança que sonhava em ser mãe. Muito pelo contrário, quando eu falava de ser mãe, eu olhava assim, via as pessoas grávidas e falava, meu Deus, como é que pode uma barriga enorme daquela? E muitas mulheres hoje conseguem falar sobre isso, que antes nem falavam, né? Nem tinha esse direito de achar esquisito estar grávida, de achar seu corpo feio, né? Quando com aquela barriga enorme. Mas assim, de repente uma mulher dessa é violentada, sofre um estupro, está grávida. Como é o amparo, né? No Sistema Único de Saúde em relação a isso? Como tem sido? Você quer falar um pouquinho com a gente? Sim, claro. E aí, perguntas bem provocativas, né? O primeiro, do que a gente chamava anteriormente do planejamento familiar, né?
que era esse movimento de chegar à unidade de saúde e receber os métodos anticontraceptivos, que hoje a gente fala, né, do planejamento sexual e reprodutivo, porque o intuito não é simplesmente a reprodução, é que haja um processo de orientação, de cuidado, de construção em torno da sexualidade dessa mulher, né? E suas diversas nuances. E aí, trazer um parênteses necessário de que isso também precisa ser pensado para as mulheres lésbicas, que não têm uma relação conjugal, afetiva com o homem, mas que também têm o interesse de gestar. E que o serviço de saúde, né, não está preparado para fazer, muitas vezes o profissional não está preparado para entender que a construção dessa afetividade, dessa sexualidade dessa mulher é independente da perspectiva reprodutiva dela. Isso também precisa ser pensado, né? Porque você chega lá e oferece para ela a camisinha masculina. Opa, mas espera aí. Não é esse método aqui não é o que eu estou utilizando. Como é que eu vou me prevenir das DSTs na minha relação sexual, que é uma relação sexual com outra mulher, e inclusive planejar junto com esse profissional de saúde, porque a perspectiva deve ser de acompanhamento. Esse filho que eu quero ter, que vai ser sim com um homem, mas é uma perspectiva apenas reprodutiva. Então, essa construção, ela ainda não está consolidada nos serviços de saúde, porque a gente associa muito ainda com a expressão do que é o planejamento familiar, a uma família estruturada no seu modelo, né, monoparental, na sua perspectiva tradicional e relacional, e isso não dá conta das diversas dimensões de família que nós temos. Para além disso, fechando esse grande parêntese irrelevante, né, que eu acho que precisa ser posto, a questão de que esse planejamento sexual e reprodutivo, ele também precisa abranger, né? Ele precisa se ampliar para novas estratégias, para novas perspectivas de cuidados, para o que a gente tem discutido teoricamente em relação à saúde. Então, a gente já sai daquele método tradicional, que é apenas o anticoncepcional, e a gente começa a questionar o que é que esse anticoncepcional faz com o meu organismo, a curto, médio e longo prazo. Quais são outras estratégias que eu posso utilizar? Qual é o efeito desse anticoncepcional no corpo da mulher negra e no corpo da mulher branca? As mulheres negras, né, por uma questão aí do que são as nossas características biológicas, há uma tendência maior para a hipertensão, para os problemas de circulação, para esse ganho de peso perfeito. Celeste, adoro Celeste, que ela fica conversando comigo aí, ó, sem falar nada. Para esse ganho de peso, e esse profissional não considera isso e passa o mesmo anticoncepcional para todo mundo, sendo que a gente já consegue acessar outras tecnologias de cuidado. Então, nesse sentido, eu acho que é preciso uma grande ruptura de mentalidade e de práticas para que a gente consiga alcançar o local onde essas mulheres estão, porque muitas dessas mulheres elas vão chegar muito postas, né? Olha, eu não quero ter filho, mas eu quero ter a minha vida sexual ativa, eu também não quero ganhar peso, eu cuido da minha saúde, eu não quero ficar aqui cheia de vários sugestões. Ela vai chegar colocando várias coisas que o médico não está pronto para essa construção, muitas vezes, para esse protagonismo, né? E a gente não pode esquecer que seja no processo de parir efetivamente, ou no processo de gestar, ou na sua vida sexual, a mulher ela tem que ser protagonista desse processo de cuidado, né? E esse profissional ele não tem que se sentir ofendido, não. Ele não tem que se sentir que ele perdeu o poder de determinar, porque o local não é de determinar, é de auxiliar e construir. Bem, Celeste. Dentro ainda desse contexto da questão da maternidade, né, o gestar ou não gestar dessa mulher, nos traz também um ponto, no meu pensamento, preocupante. Porque, assim, antigamente, como você bem citou, a minha avó, sua tataravó, bisavó, essas mulheres gestaram 10, 15, 12 filhos. Nos dias atuais, as famílias são constituídas. A mulher, o marido, não importa o gênero, né, que esteja formando o casal, mas de uma forma geral é um filho só. Aí eu pergunto, nós estamos nos tornando um país envelhecido, porque cada dia mais as mulheres não querem parir. Não estou aqui dizendo que a mulher é obrigada a parir, não, viu? Pelo amor de Deus. Até porque eu mesmo, Maria Celeste, não pari nem o mosquito da dengue. Mas não foi por falta de vontade, porque eu não achei um homem digno para ser pai do meu filho. Porque antes de qualquer coisa, você precisa saber quem é que você está dando como pai para aquela criança. Porque não é a questão de mostrar para a sociedade que você é mulher, que você é hétero, que você gosta de fazer aquela brincadeira com o menino. Não, você tem que saber
que é essa pessoa que você vai estar dando como pai para aquela criança. Até porque ela não tem a obrigação de ter qualquer bagaço de cana para chamar de pai. Meu ponto. E aí, trazendo, como é que você vê essa questão, né, do nosso país estar envelhecendo, vamos chamar, assim, a grosso modo, de peça de reposição. Porque eu já estou velha, né, no contexto social, porque na minha cabeça eu sou gatinha. E essas mulheres não estão querendo parir mais do que um filho. Como é que a gente vai pensar o nosso país daqui a 30, 40 anos? Com essa sociedade, né, toda envelhecida, e eu já estou aqui no caminho, mas as meninas novas, como você que está jovem, e outras, né, que não querem parir mais do que um filho, como é que a gente enfrenta esse ponto, né, daqui para frente? Como é que a gente vai fazer isso? O que é que se pensa? Será que o Estado, né, entre aspas, já tem um pensamento com relação a isso? Quando você traz a questão da família mosaico, né? Porque hoje tem esses formatos. É muito interessante, porque independente de eu ter uma conjunção carnal com o meu parceiro masculino, eu posso gestar minhas crianças tendo uma relação diferenciada para a sociedade, que para mim todas as formas de amar vale a pena, viu, Vel? Para mim é amar e acabou. E aí, assim, eu deixo essa provocação para você. O que é que está se pensando a longo prazo para essa questão? Celeste, eu acho que o Brasil não está preparado para isso, não. Eu acho que essa reflexão ainda não alcançou as autoridades, eu acho que a gente ainda não está preparado para isso, seja economicamente, seja politicamente, seja o nosso sistema de saúde, seja o nosso sistema educacional, a gente ainda não está nessa página de reflexão, não. Né? E isso talvez nos leve a um grande colapso, né? Seja aí da Previdência, seja do sistema de saúde, que precisa amparar essas pessoas, e seja realmente de um processo que precisa acontecer nessa base, para que esse interesse, porque, na verdade, a gente não pode achar que as famílias, as mulheres estão optando por não ter mais filhos, seja simplesmente uma escolha individual e subjetiva. Isso é resultado de toda uma conjuntura que se determina. E, nesse momento, eu não estou vendo as autoridades achando que isso é um problema. Menos ainda se é a mulher negra que decide que não vai parir mais, que vai ter apenas um filho, porque a gente não pode esquecer que há um projeto ainda em vigor na nossa sociedade de eugenia, né? Um projeto de branqueamento, um projeto que quer que essa sociedade seja uma sociedade branca que perpassa, né, pela eliminação das pessoas negras. E aí vocês vão falar, ai meu Deus, onde é que essa mulher foi parar? A gente estava falando aí de maternidade, ela estava falando aí. Quem foi essa daí que eu chamei para bater esse bate-papo com a gente? Mas tudo isso está interligado. Hoje nós estamos falando do protagonismo das mulheres em relação à sua escolha sexual e anticoncepcional, mas a gente teve no nosso país um período de esterilização das mulheres negras de forma compulsória. Isso era política de eliminação. A questão do encarceramento da nossa população é uma política também, é uma política de branqueamento. Então, a gente não pode olhar para isso como se a gente estivesse lá num belo conto de fada, tudo está acontecendo de forma aleatória. Não é isso, nós temos uma estrutura em vigor que atua muito bem, né? Esse sistema ele atua muito, de forma muito estruturada e tudo muito bem pensado. Então, eu acho que a gente ainda vai demorar um tempo para chegar nessa reflexão de que nós temos um problema para o nosso país em relação a isso, até porque eles vão avaliar ainda o quanto que eles podem fazer o gerenciamento, né, dessa população, desse grupo populacional, enquanto massa de manobra, enquanto pessoas que vão continuar nessa condição subalternizada. Então, eu acho que ainda vai demorar algumas cenas para isso virar uma problemática que talvez não esteja no radar, né, e isso pode levar a gente a um belo colapso também. Não sei, né? Deixa eu só voltar para a pergunta de Marta sobre a questão da mulher que não quer engravidar e vai ser vítima de um abuso sexual, de uma situação de estupro, porque isso é muito importante, porque aí a gente chega no que é o acesso ao aborto legal.
né, gente, que está imposto, que essa mulher, que ela é vitimada por uma situação de violência, e é importante a gente dizer que, antes de tudo, o estupro que acontece dessa menina e dessa mulher é a sinalização de uma falha do Estado que negligencia diariamente, né, a situação que acontece recorrentemente e legitima esse comportamento machista, patriarcal. Porque se a gente tem aí um problema de saúde pública, de segurança pública, que é sabido, e não há uma medida de Estado de enfrentamento a isso, como há uma política, por exemplo, em relação às drogas, com todas as suas ressalvas, é porque não está sendo entendido que isso é um problema. Se não está sendo entendido que é um problema nós, mulheres, sermos estupradas, vai continuar acontecendo, a não ser que, como nós dizemos no observatório, sejamos nós por nós. A gente faz o nosso processo, a gente dá conta e a gente resolve, porque se a gente esperar, isso não vai ser visto como uma problemática. Então, esse estupro que acontece leva essa mulher, infelizmente, a uma trajetória que ela precisa acessar o serviço de aborto legal. Ela precisa fazer os processos de cuidados imediatos, né? Então, procurar os serviços de saúde que precisam realizar todo o processo de profilaxia, de medicação, de condução para denúncia, para registro de um boletim de ocorrência. É importante dizer que essa mulher ela não deve ser revitimizada, né, pelos profissionais que vão atender na delegacia. Há um processo de notificação que deve sair do hospital onde essa mulher foi acolhida e atendida para essa delegacia e vice-versa. E essa mulher não precisa ficar em um itinerário de vitimização para conseguir essa assistência. Para além disso, quando os dias transcorrem e ela entende que essa violência decorreu em uma gravidez, ela precisa ter um suporte para acionar o serviço de aborto legal. E aí a gente tem uma grande problemática. Há poucas semanas a gente estava transcorrendo aqui em Salvador uma mulher com uma gravidez no qual ela já tinha 2, salvo engano, ou 2 ou 3 relatórios médicos indicando que não havia possibilidade de sobrevivência desse feto, né, de forma extrauterina, e mesmo assim houve uma liminar judicial que impediu que ela acessasse o serviço do aborto legal. Então, a gente ainda tem vários enfrentamentos para realizar, e isso acontece, gente, no caso do que previsto da anencefalia, né, da impossibilidade de vida extrauterina, e também acontece no caso da violência, do estupro. Então, nós tivemos o caso da menina de Goiás, que uma menina que foi estuprada por um amigo do pai. O pai começa com esse amigo uma negociação dele, eu assumo todas as responsabilidades da criança, e esquece-se que a menina tem o direito de não querer ter esse filho e reconhecer a sua impossibilidade de ter esse filho. É importante dizer que, mesmo teoricamente sendo uma relação consentida, se a menina tem menos de 14 anos, isso é estupro. Isso é estupro, porque a gente sabe, a gente entende todas as estruturas cognitivas, afetivas e emocionais de uma menina de 14 anos, gente. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais, eu nem sei o que está acontecendo, eu não sei nem... Então, tem vários fenômenos que acontecem sobre essa identidade, essa pessoa, essa criança, essa menina, para que essa condição não possa ser entendida como consentido da mesma forma que acontece com uma mulher adulta. Então, essa mulher, nessa situação difícil de violência, precisa acessar o serviço de aborto legal, e é importante dizer que não é previsto em lei nenhuma intervenção judicial para que ela precise fazer isso. Ela vai chegar lá, ela vai dizer o que aconteceu e ela tem que ser atendida, ela tem que conseguir o acesso a esse serviço. A gente não tem visto isso como uma realidade, não tem sido isso que acontece. E é nesse sentido também que a gente tem se mobilizado, tem se articulado, porque é necessário refletir, né, sobre o cenário mesmo dos acessos aos serviços obstétricos na Bahia, em Salvador. Isso não tem se concretizado como deveria. Não foram os tempos que mudaram, nós crescemos e evoluímos. Não se mede mais o tempo apenas em segundos ou minutos,
mas com as lutas e a defesa dos nossos direitos. Completamos 34 anos de lutas, com mais de 300 mil quilômetros rodados com o Sindi Saúde Bahia itinerante, mais de 5 mil horas de lives, participações de entrevistas, congressos, seminários e transmissões ao vivo, sempre na luta pelos nossos direitos. Nossa maior força está na unidade, saber que todos os dias a luta continua e juntos, somente juntos, podemos conquistar e ter nossos direitos reconhecidos. A cada dia o mundo fica mais tecnológico e nós, do Sindi Saúde Bahia, continuamos a crescer e a melhorar a forma de atender e acolher você, servidor público da saúde. O tempo passou e evoluímos. Somos o seu sindicato. Por isso, é hora de ampliar e continuar apoiando e cuidando ainda mais de todos vocês, servidores e servidoras da saúde. Continuaremos na busca dos nossos direitos, ampliando as campanhas de luta e modernizando para juntos conquistarmos ainda mais. Vocês são a nossa família e juntos temos muito a conquistar. No ambiente de trabalho, cresce uma violência invisível. O assédio, uma violência que não pode ser silenciada. Se você foi vítima ou presenciou algum caso de assédio, denuncie. O Sindi Saúde Bahia está em campanha contra casos de assédio nas unidades de saúde pelo estado da Bahia. Preencha a pesquisa através do link nas nossas redes sociais, site e através do WhatsApp 71 3011 4252. Sindi Saúde Bahia, temos muito a conquistar. Faça parte da pesquisa. Caso essa PL, né, o projeto de lei seja aprovado 1904, quem é que mais sofre? Quais são as mulheres que mais podem ser penalizadas? Todas as mulheres serão? Sim. Mas quem vai ser mais penalizado? Uma pergunta muito contundente, porque nem serão as mulheres, serão as meninas. Serão as meninas, né? Porque quem é que descobre uma gestação depois de 22 semanas? Quem é que não entende que aquilo ali é gravidez? Quem é que não tem acesso aos serviços? Quem é que não tem esse direcionamento? Vão ser as nossas meninas, que são as vítimas do assédio, do estupro, desse abuso, que vai decorrer na gravidez e que ela não vai entender o que está acontecendo, ela não vai saber que serviços acessar, ela não vai ter uma rede de suporte presente, ativa, atenta, disposta, acolhedora, ela não vai ter uma educação sexual na escola e diante de todo esse cenário, as semanas vão transcorrendo. Salvo engano, a menina de Goiás, quando ela iniciou o processo, ela estava com 14 semanas e quando veio a mídia, ela já estava com 22 semanas. Então, a gente precisa considerar, inclusive, que são as nossas meninas as principais vitimadas, e a gente não pode achar que um projeto de lei desse está buscando apenas o cuidado com a saúde, ou minimamente está buscando o cuidado com a saúde. Não é disso que se trata. Quando a gente pensa em cuidado com saúde, a gente pensa em medidas preventivas, medidas de cuidado, e não medidas de repressão, né? E prisão como mecanismo de resolução. Como assim? Isso não é política de cuidado, gente. Essa política de cuidado, de acolhimento, de acesso às pessoas, principalmente aquelas que são mais fragilizadas, mais vulnerabilizadas, no sentido, falando sobre as nossas meninas, as nossas mulheres em situação de violência, de aborto. Então, assim, é algo que nós, como mulheres, temos que falar, né? Temos que trazer à tona. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos dizer assim, não foi comigo que aconteceu. Porque pode ser com uma de nós, né? Pode ser com um familiar, um parente, uma prima, alguém nosso. Então, a gente tem sim que se importar. E não é essa nação que a gente quer pra gente. Não é esse o país, não é esse mundo que a gente sonhou. A gente quer viver, como já foi dito, você falou. Nós queremos viver. E viver no sentido pleno, viver com tranquilidade, poder se expressar, né? Poder estar onde quiser, nos lugares que a gente poder estar, querer estar. Então, assim, no entendimento, o Sindi Saúde, ele, como eu falei anterior, traz esse tema no sentido de que é algo social, que precisa ser tratado por todos, né?
E, assim, o direito à saúde maternal, à saúde da mulher, é assegurado pelo SUS. Nós, como uma entidade, um sindicato que trata sobre os assuntos dos trabalhadores do SUS, que envolve todo o sistema, né, único de saúde, nós temos essa preocupação, porque é perpetuar o atendimento, o cuidado, né, na sua integralidade, na sua universalidade. Então, é se pensar como melhorar, como oferecer esse acolhimento, no sentido não é só abrir as portas unicamente, mas abrir as portas para um olhar humanizado, de verdade. E aí eu lembro que Verônica falou que Celeste também tratou, que isso é recorrente. E é algo que, a se pensar. Como desconstruir isso? Né? Como pensar as nossas mulheres que chegam a essas unidades, esses centros de acolhimento, com esse cuidado, né? Nas suas diversidades, nas suas particularidades, na sua história, o que é que elas trazem e como tem que ser vista, como tem que ser tratada. Então, é nisso que a gente pensa quando a gente vem trazer essa temática. E é isso. Aí eu deixo vocês, Verônica, quiser fazer suas considerações, Celeste também, para a gente estar finalizando esse bate-papo importantíssimo, né? Quero agradecer a você, Verônica, a disponibilidade, né? Da gente estar fazendo essa troca, esse bate-papo, como bem disse Gelda, né? Nosso lindinho da comunicação, uma coisa leve, mas infelizmente o tema, e por mais que você queira tornar leve, não é. Ele nunca vai ser, porque quando se trata de corpos femininos sendo maltratados, desrespeitados, nunca vai ser um tema leve. A gente pode fazer assim um trocadilho ou outro, no sentido de deixar mais leve, mas no contexto, de uma forma geral, ele não é leve. Como bem disse, a gente não pode normalizar essas agressões aos corpos femininos. Não podemos fazer disso uma coisa corriqueira, uma coisa assim do dia a dia. Tipo, vou ali comer um hambúrguer e tomar um suco. Não, não é assim. Precisamos que esses corpos sejam respeitados, tanto pelo sistema, de uma forma geral, como por todos esses profissionais que compõem esse sistema público de saúde. Né? Porque quando uma mulher é estuprada, não foi aquela única mulher que foi estuprada. Foram todas as mulheres, porque a gente está falando de gênero. E quando você não humaniza esse atendimento a uma mulher, você está construindo a desumanização no contexto geral a todas as mulheres, seja em qualquer âmbito, independente de ser só com relação à maternidade. Não vou me estender muito, mas quero lhe agradecer, viu, Verônica, por esse bate-papo. Teria mais coisas para falar, mas o tempo, né, tanto de um lado como do outro, é bem restrito. Fica aqui meus agradecimentos e um convite para que você venha conhecer nosso Cine Saúde Bahia, conhecer nossas instalações, tomar um café, né, falar de temas mais amenos, viu? Até aqui, muito agradecida, um abraço, bom fim de semana e continue aí nessa potência. E assim, voltando, quais são as mulheres que podem acessar esse instituto? Gostaria que você deixasse, se possível, um meio de comunicação, né, de entrar em contato, viu? No mais, é tudo isso. Forte abraço, bom fim de semana e muito obrigada. Gente, obrigada, gente. Eu queria muito agradecer pela oportunidade, a Marta pelo convite, a Celeste. Foi muito prazeroso
é importante e relevante esse bate-papo, né? Estou muito interessada assim, em conhecer mais do trabalho de vocês, ver como é que a gente pode somar e potencializar aí as nossas ações, né, de cuidado, as nossas ações em torno aí do que é a saúde dessa mulher. Então, queria dizer que esse momento foi muito relevante e importante também assim para a gente aqui do Odara, né? Acho que sim, vou aceitar esse convite de nos conhecermos pessoalmente e fazer um outro momento de troca assim, né? De forma presencial. O Odara, como eu disse, funciona no 2 de julho. A gente tem alguns projetos específicos, né? Temos um site do Instituto Odário e uma página também no Instagram, a partir do qual as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais da nossa atuação podem entrar em contato conosco. Nós não realizamos de maneira muito direta, assim, no sentido individualizado, assistências individuais, esse acolhimento individual, salvo em algumas situações específicas que são abarcados pelos projetos. Então, é muito importante também conhecer quem é essa mulher, qual é a demanda que ela traz e que projeto ela poderia ser envolvida em relação às nossas atividades, e caso não, a gente não consiga abarcar de forma específica essa demanda, que muitas vezes é por uma assistência, a gente faz o direcionamento para um serviço, responsabiliza quem deve ser responsabilizado pelo cuidado, pelo acolhimento e pelo amparo dessa mulher. Então, de forma nenhuma, ela fica sem saber para onde ela tem que ir. Que está sendo amparada, né? Que tem com quem contar. E é também em relação a saber com quem contar que a gente chama atenção para esse mês, que é um mês tão importante de conscientização, no sentido de evitar o suicídio. Eu estou aqui com minha blusinha com o tema, a blusa amarela, no sentido de trazer também a importância, a relevância desse tema para a vida das nossas mulheres. Quantas mulheres, diante das situações que vivem, terminam tentando contra suas próprias vidas. Trago também aqui a memória de todos os meus colegas de trabalho, na maioria as mulheres, que por diversas situações, muitas vezes até o sofrimento psicológico no trabalho, essa luta de você lutar procurando uma melhoria e ver tanta opressão social que a gente vive ainda em nosso país capitalista, que leva muitas pessoas hoje a tirarem, a tentarem contra suas próprias vidas. Então, a gente tá junto, segurando as mãos, ninguém tá sozinho, né? Vamos ter fé, vamos continuar firme, que no mais o Senhor é conosco.